Fala galera, beleza? Quadreiro velho, e o nosso vídeo continua na onda de Homem-Aranha Longe de Casa, e a gente vai falar agora sobre várias coisas. Detalhes, pequenos detalhes, que aparecem no filme e por estarmos entretidos com a história, com a ação, com o movimento, passa batido. Mas é fato que tem muita coisa escondida, e é disso que a gente vai falar. Naturalmente, esse vídeo é cheio de spoilers. Então, se você não quer saber absolutamente nada porque ainda não viu o filme, é a hora de você esperar um pouco para assistir o filme. Ou, se você gostaria de ir pro cinema já sabendo de alguns detalhes, alguns segredos, alguns easter eggs escondidos, assista esse vídeo primeiro. Homem-Aranha Longe de Casa tá cheio de coisa escondida, tem muita coisa escondida, é muito bacana. Assisti pela segunda vez ontem no Vale Sul Shopping, aqui em São José dos Campos, no Kinoplex, a convite deles. E cara, tenho que te dizer, a segunda vez o filme consegue ser mais legal ainda do que da primeira vez. É muito legal, eu recomendo realmente que você assista o filme mais de uma vez, ainda mais se você é como eu, um grande fã do Cabeça de Teia. Então vamos começar com o segredo. Você vai reparar que no decorrer do filme aparecem muitos carros e normalmente as placas entregam algum tipo de segredo, algum easter egg, alguma bobagemzinha que é para agradar os fãs mais xiitas, talvez aqueles fãs que são os leitores de quadrinhos, não simplesmente agradar, mas talvez para agradecer e homenageá-los. A primeira que aparece é no carro que o Nick Fury chega com Maria Hill lá no México. A primeira placa aparece escrito ASM 463, que se refere à revista Amazing Spider-Man número 4 de 1963. E é justamente onde faz a estreia do Homem-Areia. E eles estão ali no México enfrentando o elemental da Terra, que não é o Homem-Areia, mas é uma referência, uma brincadeira. Você vai ver que todo monstro acaba tendo a sua placa. Lembrando que o monstro do ar, do elemento ar, que a gente não vê no filme, ele já foi o primeiro que apareceu e é o motivo da visita do Nick Fury lá no México. Curioso também é que no México é o único lugar onde apareceram dois monstros, né? Primeiro apareceu o do ar lá, que foi o que levou Nick Fury lá, e quando ele chegou lá apareceu o de pedra, que é quando eles conhecem o Mistério, que é uma coisa muito interessante, porque pra quem conhece o personagem, quem conhece o Mistério sabe que ele é o vilão. E aí você não entende por que ele tá como herói. Isso no decorrer do filme, pra quem já viu, já sabe como é que isso vira, até porque nos quadrinhos foi assim também. Mistério se apresenta como sendo o cara do bem e depois você descobre que ele é o cara do mal. Uma referência que eu acho que todo mundo deve ter notado, logicamente, é que no vídeo em que mostra lá, o vídeo feito pelos alunos, homenageando, né, os heróis que morreram e tal, aparece sempre coisa em baixa resolução, né? E uma das imagens que aparece é a do Getty Images, está escrito bem grande, Getty Images, que é o site onde a galera aí baixa as imagens, né? O pessoal que trabalha com publicidade e propaganda compra banco de imagens, e eles, por serem alunos, estudantes, eles fizeram uma montagenzinha ali e tal. E uma coisa interessante também é que nesse vídeo foi feito pelos alunos, pelo Jason Aiello e pela Beth Brand, né? Beth Brand, que vai se tornar depois uma das namoradas do Peter nos quadrinhos. Ela também namora com o Ned Leeds nos quadrinhos em algum momento, isso é muito bacana, porque tem essa referência no filme, né? Durante a viagem pra Europa ela namora com o Ned Leeds, mas ela fala que eles têm que move on, né? Ou seja, cara, já foi o blip, a galera já voltou, move on. Some people move on, move on. Que é uma referência até ao filme do Ultimato, que no começo o Capitão América tá fazendo uma reunião, tem um pôster lá, e esse pôster fala sobre como move on, como continuar, como que a gente vai fazer a partir daqui. Cara, é muita pequena referência que eu acho que são legais assim da gente pegar, né? Uma outra referência bacana também é o Brad Davis, que é o cara que fica aí tentando a MJ, né? Que não é Mary Jane, né? Eu sempre falo Mary Jane porque eu acostumei com os quadrinhos, mas ali é a Michelle Johnson, né? MJ. Vamos falar só MJ a partir de agora. E esse cara também tá nos quadrinhos, ele era um jogador de futebol que por um tempo estava saindo com a MJ lá no comecinho também das histórias. Tem muita referência ao clássico, cara, que é o Homem-Aranha que eu conheço, que é o Homem-Aranha que eu me lembro. Nos últimos 10, 12 anos assim, eu conheço muito pouco de Homem-Aranha. Pra galera mais nova também, a referência àquela pedra feita em forma de dália negra que o Peter compra para ela em Veneza para fazer aquela declaração, ele fala que é referência ao assassinato, porque a MJ gosta dessas coisas meio darks assim e tal, e é referente a um assassinato famoso em Los Angeles, que também foi apelidado de Dália Negra, assassinato de uma mulher que foi muito difícil de se desvendar em 1947. E nos quadrinhos também havia Dália Negra, que era a líder de uma gangue que defendia as mulheres, né? Então tem outra referência, você pode reparar que a MJ tá sempre usando alguma camisa com alguma referência feminista. Isso é muito legal, isso é muito importante. Essa época de empoderamento, cara, esse tipo de mensagem precisa ser passada até que chega uma hora que ela se torne básica e aí é porque não precisa mais dela. Mas hoje é importante. Quando o Peter com a Tia May aparecem num evento lá e tal, para reunir fundos para cuidar das pessoas sem teto, pode ser que seja também aquele lugar onde chama-se a Fist, né? A Fest,
que é onde a Tia May trabalha, inclusive no jogo do Homem-Aranha, esse jogo aqui, né, que tá nos quadrinhos também, onde ela faz trabalho voluntário. E o cheque chega lá é assinado pela Pepper Potts, naturalmente, né, porque ela continuou depois. Uma coisa que eu acho muito legal, assim, que não é falado em momento nenhum do filme, é em que momento ele se passa. Quanto tempo depois da batalha lá, da morte do Thanos, quanto tempo depois que o Tony morreu, esse filme se passa? Eu acho que está muito recente, está tudo muito à flor da pele. Inclusive, alguns lugares do mundo que mostra uns pontos onde está desenhado o rosto, né? Aliás, tem Tony Stark para todo lado, Homem de Ferro para todo lado, não se fala nada dos outros, né, que morreram. Né? O Tony Stark talvez por ser o mais famoso, o mais carismático, né? Mas ninguém fala de Viúva Negra, ninguém fala do Visão, ninguém fala... Até do Capitão América você não vê tantas homenagens. Mas ele é muito homenageado. E o que faz lembrar que logo depois que o Homem-Aranha sai desse momento, né, que inclusive é o momento que remete ao momento dos quadrinhos em que ele revela a identidade, né? Ele está num palco, no palanque. Nos quadrinhos aconteceu em Guerra Civil, quando ele revela a identidade para o mundo, quando ele entra pro time do Tony Stark, e ele tá no frente daquela multidão. Na hora que ele chega para responder pergunta do pessoal ali nesse evento beneficente, ele sobe pro teto, né? Ele sai de teia e tal, vai para outro lugar. Do lado dele aparece uma pichação, que é o Homem de Ferro voando. Há quem diga que é uma referência ao Miles Morales, que é pichador, né? Ele é um artista de rua e que é o Homem-Aranha do universo Ultimate, que é o universo paralelo, que agora atualmente ele está no universo regular, porque a Marvel resolveu reunir todos no universo só nos quadrinhos, e por conta de aparecer o Aaron Davis no filme anterior, né, que é o tio dele nos quadrinhos, né, que é o Gatuno, pra quem não sabe, aparece essas pichações. Então tem gente que acha que essa arte de rua pertence ao Miles Morales. Isso é referência internetica, pode ser, pode não ser, não tem nada indicando que seja. Ainda ali nesse evento beneficente, quando o Rap chega carregando o cheque, é possível ver atrás dele um pôster num canto no chão, e ali tem uma referência muito interessante, porque aparecem duas referências aos dois lutadores que o Peter enfrenta. Primeiro aparece a referência ao Crusher Hogan, que é o lutador que ele enfrenta nos quadrinhos, antes de se tornar o Homem-Aranha, que é quando acontece a morte do tio dele, enfrentando ninguém menos que o Bonnie Saul McGraw, que é o cara que ele enfrenta nos filmes do Sam Raimi. Talvez essa referência seja até um link para depois aparecer lá na cena pós-crédito, que a gente vai falar disso também mais no final desse vídeo, a aparição do JJ Jameson, feita aí pelo J.K. Simmons, que é o... Cara, é muito legal, né, velho? É um dos melhores momentos do filme pra mim. Logo em seguida, ele tá na casa dele, fazendo a mala e tal, a Tia May joga uma banana nele, a banana acerta ele, e ali eles começam a falar sobre o sumiço do sentido de aranha, que no filme é chamado de Arrepio do Peter. Aliás, isso vale um bom bate-papo aqui, por quê? Assim como várias coisas no MCU, o Homem-Aranha não é referenciado como sendo o mesmo dos quadrinhos, ele bebe dos quadrinhos, mas tem coisas que eles mudaram o nome. Então o sentido de aranha virou o Arrepio do Peter, que avisa ele sobre os acontecimentos, sobre os perigos, né? E aí quando ele tá lá no planeta do Thanos, antes dele desaparecer no estalo do Thanos, ele começa a sentir, através do sentido de aranha, que algo de mal vai acontecer a ele. Então ele já começa a sentir que tem alguma coisa estranha e depois ele desaparece. Há quem diga que esse é o motivo dele não estar com o sentido de aranha funcionando. Talvez não seja que não esteja funcionando, talvez ele tenha medo, já que ele pegou um trauma. A última vez que tinha acontecido isso, ele antes disso ainda, foi a hora que ele tá no ônibus, então arrepia o braço dele lá e tal, e ele vai e descobre que tem aquela nave. Ali a gente já tem um vestígio, é a primeira vez inclusive que aparece o sentido de aranha, porque no primeiro filme isso não tem, só vai aparecer no Guerra Infinita. E quando ele volta, depois do blip, ele tá com esse trauma, e talvez seja esse o motivo de não estar funcionando, até que depois ele precisa disso para grandes poderes, grandes responsabilidades. No final do Longe de Casa, ele conseguir vencer o mistério. Na viagem para a Europa, no avião, ele vê vários filmes que são referências a vários acontecimentos do próprio MCU, né? Então ali você tem um filme que chama The Snap, você tem esse filme aí que chama Finding Wakanda, né? Estão tentando descobrir onde fica a nação escondida de Wakanda. Hunting Hydra, né? É uma referência a Hydra. E esse filme que se chama Nova, né? Que na verdade não tem referência direta ao Nova personagem, né? Isso é um indício de que possa ter aí um filme sobre o Nova, ou que ele possa vir a aparecer, que a gente possa ter um Nova em algum filme, mas ao mesmo tempo é um filme onde o Dr. Erik Selvig, que é aquele lá do Thor, explica sobre as pontes interdimensionais, né? Que é aquelas pontes que ligam os universos, né? Que faz, inclusive, que é a ponte do arco-íris, né? Que o Thor usa aí nos filmes dele. Mais uma referência legal de placa é quando o Ned tá numa gôndola em Veneza, aparece uma placa no canto ASM 212, que é uma referência a Amazing Spider-Man, onde acontece a origem, né, a primeira aparição do Homem Hídrico, em referência a esse elemental da água que ataca eles ali em Veneza e tal. Então ali já tem uma outra referência muito clara. Logo em seguida a gente tem um momento em que o Nick Fury entrega o óculos do Tony
pro Peter, né? Então é o mesmo óculos que ele usa, né? Que o Tony usa em Guerra Infinita, né? Você vê ele claramente, né? E aí ele vai pouco depois conhecer Edith, né? Que em inglês significa mesmo morto eu continuo um herói, né? Eu ainda sou um herói, então even that I'm still I'm the hero, né? Even that I'm the hero, porque é essa sigla que você tá lendo aí embaixo. E é quando tem toda aquela cena que ele quase mata lá o Brad e coisa e tal, né? Que há quem diga também que Brad é o grande vilão do filme. Outra referência bacana é quando chega em Praga, o carro do Nick Fury tem a placa ASM 28965, que é a referência à revista Amazing Spider-Man número 28, que saiu em setembro de 1965, que traz a primeira aparição do Magma, que é uma referência a esse monstro de lava, de metal derretido, né, que é uma referência ao elemental do fogo. Então eles já fizeram esse link, assim como eles fizeram com o Homem Hídrico, assim como eles fizeram com o Homem-Areia, né, e ainda vai ter mais algumas aqui que eu vou falar. Acho que agora não é o easter egg, mas o que aparece no bar, aqueles personagens, na explicação do mistério, você vê que eles já são easter eggs tirados de outros filmes do próprio MCU, que formou ali uma grande satisfação. Mais uma vez, o grande problema do mundo é causado pelo próprio Tony Stark. Não é que é causado, talvez, diretamente, mas tem a ver com ele. E pouco depois disso, quando eles estão fazendo o plano final para fazer aquele monstro gigantesco que vai aparecer em Londres, você vê o Jake Gyllenhaal, né, o Mistério, usando uma roupa de captura de movimento, que é a mesma roupa de captura de movimento que é usada no cinema, por exemplo, quando eles foram fazer as imagens de Ultimato ou qualquer outro filme. Sempre que o personagem não vai estar ali, como por exemplo o Thanos, né, ele está usando uma roupa de captura de movimento, que é a mesma roupa que o Gyllenhaal está usando nesse momento aí. Logo depois disso, quando o Peter descobre toda a trama do mal, ele vai para Berlim, e quando chega em Berlim, ele encontra com o Nick Fury dirigindo aqueles carrão SUV preto que ele gosta de usar, e a placa que ele tá ali é qual? MTU 83779, que se refere à revista Marvel Team Up número 83 de julho de 1979, uma das primeiras vezes em que o Peter se junta com o Nick Fury para fazer uma missão Team Up, né, juntos. Depois que ele tem toda aquela luta, que é uma das melhores lutas assim que eu já vi. Cara, aquele momento em que eles lutam, tem tanta referência a vários momentos de luta do Mistério. O Mistério parece gigante, né? Aquela hora que é uma estátua, mas antes disso aparece uma mão dele gigante. É muito legal porque remete a isso. O Mistério dos quadrinhos, ele é um mestre das ilusões. Ele não usa computação gráfica avançada, porque na época que ele foi criado, acho que o pessoal nem imaginava que isso poderia, sei lá, um dia acontecer. Mas as ilusões, a forma com que aquilo acontece, as referências visuais que aparecem, esse momento que aparece o Tony saindo de dentro do túmulo, e ele tá usando aquela mão arregaçada, né, o rosto, que sai um monte de aranha, a aranha pula nele, faz cabeça do mistério. Velho, toda essa parte aí que parece que o cara tomou muito LSD para poder conseguir criar, que termina aí com o atropelamento do Peter por um trem, ele vai aparecer lá na Holanda, e ali tem um canteiro de tulipas que me lembrou o Tulipo, que é um cara que depois um dia eu te conto sobre o que isso fala, mas ele encontra o Happy Hogan, eles têm aquele diálogo ali, aquele motivacionalzinho que me incomoda muito, porque o Peter sempre foi automotivacional, ele nunca precisou de ninguém para falar para ele o que ele tinha que fazer ou para ajudá-lo a chegar lá, né? Então ele levanta, faz aquela cara de cavaleiro da Távola Redonda e preciso de uma roupa, aparece aquele espaço, ele vai fazer a roupa dele. Nessa hora aparecem vários pequenos uniformes, quando ele fala assim, me mostra o que você tem do Homem-Aranha, e ali aparecem dois uniformes muito interessantes. Um deles é o uniforme do jogo de videogame, que é esse uniforme aqui, ele aparece no canto, acho que é no canto esquerdo aqui, e no outro canto aparece uma armadura dele que ele chegou a usar em alguns momentos no quadrinhos, que eu acho que é a MK5, a MK2, um negócio assim, Spider, que é essa roupa escura. Bem interessante isso daí. Inclusive essas roupas estão no jogo de videogame, esse aqui. E se você quer saber mais sobre esse jogo de videogame, inclusive eu tenho uma série de 8 vídeos onde eu termino esse jogo inteiro. São vídeos longos, obviamente, porque é um gameplay, então se você tiver essa curiosidade. Fora que todo domingo à noite é dia de gameplay aqui no canal. Então se você não tiver nada fazendo no domingo, é só sintonizar aí aqui no canal do YouTube do Quadrilheiro Velho e você tem uma live comigo onde eu fico jogando alguma coisa. Provavelmente eu não sei se vai ser esse fim de semana, mas deve ter a ver com super-herói, porque é isso que eu faço. E a gente bate esse papo. Eu estou sempre trocando ideia com a galera. Eu não sou um jogador que ignora, não. Eu jogo trocando ideia com o pessoal. Para deleite dos fãs e do próprio Rap, na hora que o Peter começa a fazer o designer da roupa, ele começa pela manopla, ele coloca a mão lá, ele tira a luva e faz igualzinho o Tony, que é uma das primeiras coisas que o Tony faz quando ele tá criando a armadura do Homem de Ferro, é fazer isso. E aí o Rap tem aquele sorriso e fala assim, deixa que eu ponho a música, que é a música que ele coloca do AC/DC, né? E o Peter fala que é do Led Zeppelin. E, cara, é muito hilário, né? Porque o Peter é muito novo para conhecer os rocks antigos da minha época, por exemplo, né? Mas é uma referência muito legal, eu achei que foi uma homenagem muito bacana. Isso tem o lado positivo, que é essa homenagem, mas tem o lado que eu não gosto, que é essa coisa do Peter ser dependente do Homem de Ferro, né? Cara, nos quadrinhos isso nunca foi assim. Isso é uma coisa que pra mim me incomoda, porque pensa bem, eu leio quadrinhos a minha vida inteira e de repente você vê no cinema um Homem-Aranha que
nos quadrinhos é o maior herói pra mim, é o maior herói da Marvel e talvez um dos maiores heróis de todos os tempos. Ele compete pra mim com o Superman, não em gosto pessoal, mas em termos de símbolo, né? Em termos de super-herói, é o Homem-Aranha na Marvel, é o Super-Homem na DC. Essa é a minha percepção. Se você for ver o Boteco Nerd, que vai sair no domingo, onde a gente comenta sobre isso, a percepção dos dois é o Batman. Pra mim não, nunca, jamais. Chegando ao final do filme já tá naquela batalha, tá rolando a pancadaria ali na ponte de Londres, né? E o Peter tá lá nas porradas. Nós temos mais duas referências. Separa que esse monstro do final, ele é uma mistura de dois elementais, o elemental do ar e o elemental do fogo, então ali tá uma misturada. Então eles colocam duas placas de carro pra gente prestar atenção. A primeira delas aparece no começo. Tem um áudio que aparece com a placa 2865 SEP, que se refere à revista Amazing Spider-Man número 28, de setembro de 65, que é onde tem mais uma aparição do Magma. E logo, pouco depois, ao final, aparece uma outra placa, TAS 143, que se refere ao Tufão, que é o Ciclone, né, em inglês, é o Tufão, que é um cara que também era um vilão, que manipulava o ar. Então eu acho que são as duas referências que, se misturadas, dão esse monstro que está atacando ali. Eu não reparei se esse monstro tinha o elemento do ar, por exemplo, ou da terra. Me pareceu que era só a mistura, realmente. Embora ele aparecesse na água, né, aparece mais o elemento da fumaça, que representa o ar, e o elemento do fogo, já que ele fica lançando outras coisas, e tem relâmpagos e tal no meio. Então eu acho que isso que é uma referência mais ao Ciclone também, né, que tem a ver essa coisa com os elementos ligados ao ar, à chuva, né, e coisa e tal. Talvez seja essa misturada, não sei. Mas é o que está na capa. Cara, agora vamos falar sobre esse final, vamos falar sobre essa polêmica. Eu acho que esse é um ponto a ser debatido. Mistério, afinal, ele morreu mesmo ou não? Quando ele tá morrendo, as últimas palavras dele são: as pessoas precisam de algo para acreditar. E hoje elas acreditam em qualquer coisa. Pra mim, cara, é uma referência muito clara de que ele ainda está enganando o Peter. Ele ainda está enganando o Peter. Pra mim, ele não morreu, porque não mostrou ele morrendo. Aliás, mostrou ele morrendo. E quando o Peter coloca o óculos e mandou parar tudo, antes dele falar essa frase, ainda pode ser que seja uma cartada. Pode ser que o Mistério tenha deixado programado pra Edith falar que ele tinha realmente morrido quando ele não tinha, antes do Peter recuperar. Porque, cara, o Peter recuperou a Edith, por que o Mistério não proibiu ele de usar a Edith? Eu acho que isso faz parte de um plano maior. Pra mim, eu particularmente acredito que o Mistério está enganando ele. Eu acho que a gente vai ter retorno desse personagem mais pra frente. Pra mim, eu acho que isso tem a ver. Tanto que na cena pós-crédito ele fala, né, faz parte do plano dele revelar a identidade do Peter Parker pro mundo. E ali já começa a atrapalhar tudo. Tá, tem formas de se reverter isso, pode usar os Skrulls, quer dizer, existem coisas que podem acontecer. Mas eu acho que até ele perder, até o fato do Mistério perder no final, tem a ver com o plano arquitetado por ele. Eu acho que isso faz parte de um negócio maior, porque eu ainda acredito que a gente vai ter Sexteto Sinistro em algum momento. Eu acho que não é no próximo nem no outro. Eu acho que ainda vai uns 2 filmes para preparar um pano de fundo pra gente ter uma junção, algum plano muito bem elaborado. Repara que esse roteiro ele é muito inteligente, ele é muito bem feitinho, embora tenha uns buraquinhos, são coisas que passam batido numa boa, que dá pra você acreditar, que se você colocar no acaso alguns fatos, passa numa boa. Mas repara que ele é muito bem arquitetado, ele é muito bem feito, e ele é o tempo inteiro feito para te enganar. Ele sempre está enganando você. Então eu acredito que tenha sim isso. Eu acho que tem muito a ver. Para mim ele não morreu. Eu quero saber o que você acha aí nos comentários. Continuando com os easter eggs, na primeira cena pós-crédito, quando ele desce com a MJ ali na frente do Madison Square Garden, lá no fundo tem uma placa de uma obra que tem os números 1, 2 e 3, e em seguida vem uma interrogação. É sabido que esse filme é o filme que fecha a terceira fase da Marvel e está escrito em inglês. Nós estamos muito ansiosos para te mostrar o que vem por aí. Velho, eu acho que vai ser muito interessante. Isso já é alguma coisa remetendo a gente. E logo em seguida aparece o JJ, né? Isso não precisa nem falar. Eu acho interessante ele estar careca. É interessante também que o Clarim Diário foi reduzido a um tabloide digital, um tabloide de internet que ninguém dá muita bola. E talvez seja por isso que foi colocado ali, né? E óbvio, consequentemente, não vai ter contratação do Peter Parker pelo JJ em nenhum momento no futuro. Então a gente já tá vendo um outro Peter Parker que é exclusivo do MCU, né? Por isso que eu falo, eu não reconheço esse cara como o Homem-Aranha dos quadrinhos. Mas pra mim o Tom Holland está aí numa disputa muito séria dentro do meu coraçãozinho nerd como o melhor Homem-Aranha do cinema. Porque esse menino ele tem um carisma muito grande, ele é um excelente ator, ele atua de um jeito diferente com cada pessoa que parece pra ele, cada ator ele tem um jeito de atuar. E assim, a atuação dele tá muito boa, ele consegue se destacar mesmo junto com o Gyllenhaal, que dispensa, né? O Gyllenhaal pra mim é o melhor ator do filme, sim, de longe, até porque a gente não tem, ele tem algum tipo de antagonismo, ou seja, ele tem um protagonismo reverso, que é o ponto principal do filme, né? E a gente não tem como comparar com personagens do Samuel Jackson, por exemplo, que é só uma ponta e não dá, e cá entre nós, infelizmente, a atuação da menina, da Zendaya, tá bem sofrida nesse filme, né? Tá bem fake, assim. Acho que só no final, na hora que ela tá balançando com ele, que a gente tem um negócio mais legal. Durante o resto do filme inteiro, dá pra perceber que ela está tentando simular uma adolescente. E fechando, né, na segunda cena pós-crédito, e isso vai
rolar também um debate ainda, muito interessante, que é quando aparece os dois Skrulls, né, que é o Talos e a esposa dele dentro do carro, mostrando que eles não são os verdadeiros. Durante o filme foi dado muitas dicas sobre isso, né? Foi dado a dica quando eles estão conversando, quando o Peter chega naquela primeira base em Veneza, onde tá ali aquela galerinha que não é SHIELD, não é falado o nome daquele grupo, não é falado o nome daquele grupo, só tem o tal da Europol, né, como se fosse a, sei lá, a Interpol europeia, não sei se isso existe, não fui pesquisar antes de falar sobre esse vídeo, mas você vê ali que ele fala pro Peter que existem outras terras e que aquela não é a terra dele. Aliás, vale até a gente voltar um pouco e falar sobre isso, né? Tem esse momento no filme em que é falado sobre o multiverso e é referenciado como essa Terra sendo a 616, que é o número da Terra do universo regular, o universo principal, né, primordial lá nos quadrinhos. E é falado sobre a Terra 833, né, sobre o universo 833, que é onde tem o Homem-Aranha britânico, né, que é o Homem-Aranha que o Peter ele é inglês, então talvez por isso que a trama no final aconteça em Londres, eu acho que tem essa referência, mas o universo MCU é referenciado sempre por fora, não lá dentro, lógico, como o universo 199999. Quem sabe eles estão tentando trazer aí um 616 regular para o cinema, não sei, tentando mesclar alguma coisa, pode ser isso também, mas é outra referência interessante. Voltando aos Skrulls, quando aparece eles dentro do carro, aparece a placa do carro, e a placa do carro se refere a uma revista do Gavião Arqueiro com a Arpia, que é a HNM 62011, que se refere à revista Hawkeye and Mockingbird, número 6, né, 6 de 2011, que é onde é revelado em um momento que o Nick Fury que está aparecendo ali é um Skrull. Então já é uma referência a esse Nick Fury Skrull, é só que é o Nick Fury do universo regular da Marvel, que não é com a aparência do Samuel L. Jackson. Então já fica isso daí. E é revelado depois que o Nick Fury está no espaço, junto com um monte de Skrulls, a gente não sabe se ele está perto da Terra ou longe, pelo que aparece de fundo não dá para saber exatamente onde ele está, mas também pode ser que seja uma referência à criação da SWORD, né? Talvez ele esteja continuando o trabalho do Tony de criar uma armadura em torno da Terra para defender a Terra de ataques alienígenas, e talvez ele já estivesse trabalhando com isso há muito tempo, já que em Capitã Marvel é revelado que os Skrulls já estão na Terra desde os anos 90, e a gente não sabe o quanto eles estão na Terra, a gente não sabe aonde eles estão infiltrados, e quem sabe não há uma facção boazinha e uma facção ruim dos Skrulls, e há uma facção ruim tentando invadir e dominar a Terra, como é visto naquela saga Guerra Secreta, que é onde tem vários Skrulls infiltrados, inclusive o Capitão América e alguns Vingadores também são Skrulls disfarçados. Então pode ser várias deixas para várias coisas, e eu quero saber a sua opinião, o que significa essa segunda cena pós-créditos para você, e também quero saber sobre se você acha que o mistério está vivo ou não. Bora lá? Quero te encontrar aqui nos comentários. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Gostou desse vídeo? Já liga o sininho aí, já se inscreve no canal e curta o vídeo. E muito mais importante, como eu já pedi 2 vezes e essa é a terceira, comente que o nosso papo continua aqui. O vídeo não termina quando acaba. Vou ficando por aqui mesmo, um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!